Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aguinaldo Assis e este aqui é o meu canal, onde eu falo acerca de livros que eu li, estou lendo, relendo, estudando, desejando comprar também muitas vezes. E hoje eu quero falar com vocês sobre a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, o mais importante expoente do realismo no Brasil e provavelmente considerado por muitos o mais importante escritor em língua portuguesa do Brasil. E neste vídeo aqui eu quero fazer um resumo da obra, né, citar aqui algumas características, enfim, curiosidades, mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever nesse canal, colocar um comentário aqui embaixo, uh, se você gostou, se você não gostou, curte aí, se você não gostou, descurte, se inscreva no canal, coloca um comentário bem bonito aqui embaixo, as suas impressões. E assim, como nós vamos falar de Dom Casmurro, aquela pergunta insuportável, né, que todos fazem após ler, após suas primeiras impressões é: Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Gente, vamos parar com isso aqui. Essa é a camada mais baixa do livro, é a camada mais rasa do livro, né? É claro, é uma grande dúvida que surge, mas eu quero falar também sobre isso, sobre essa questão, né? E eu vou mergulhar mais fundo nessa questão, tá? Então, assim, se você não quer perder esta colocação que eu trarei aqui, fica até o final do vídeo, não perde isso, para você fazer uma leitura um pouco mais aprofundada da obra, tá? Então vamos partir aqui, inicialmente, para algumas características do realismo, né? Que esse livro é escrito por Machado de Assis, que, como eu citei, é o mais importante escritor do realismo em língua portuguesa no Brasil, tá? Não foi a primeira obra, né? Inicia-se o realismo ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas, um próximo vídeo que eu trarei aqui para o canal. Mas esta obra é onde Machado de Assis é comumente relembrado, né? Sobre Dom Casmurro. E aí, lembrando aqui, né, daquilo que nós aprendemos no ensino médio, na minha época aprendia-se no ensino fundamental, entre a sétima e a oitava série. Hoje, já no ensino médio. Sobre o realismo. O que é o realismo? O realismo foi uma escola ou um movimento literário que ele apareceu, surgiu como uma oposição ao romantismo, quebrando aqueles ideais românticos do casal perfeito, amoroso, daquele homem apaixonado, daquela mulher apaixonada, do homem heróico, da mulher singela. Ele aparece quebrando um pouco essa expectativa, né? E também tem a característica ali de expor também as contradições da burguesia, né? Daquelas pessoas que são pintadas como muito limpinhas, muito cheirosas, né? Da burguesia. E Machado de Assis vem para subverter um pouco assim, usando de eufemismo, né? Ele subverte muito essa questão da polidez do burguês, enfim, do homem mais abastado, da mulher mais abastada, enfim. Mas partindo diretamente para a obra, Machado de Assis ele constrói esta obra a partir do ponto de vista do Bento, né? O Bentinho. O Bentinho é o Dom Casmurro. Dom Casmurro seria o senhor cabeça dura, né? Dom de Dominus, o senhor, né? E Casmurro tem o significado de cabeça dura, teimoso, turrão, ou então alguém muito ressentido, né? Então, Bento, que é o personagem principal da história, ele é esse dom, esse senhor cabeça dura, esse senhor rancoroso, esse senhor amargurado. E a história inicia-se com o Bento já um homem de idade, velho, sozinho, né, num trem, e ele ouve uma poesia ali de alguém que está junto com ele, não me recordo agora exatamente o nome do personagem, mas que recita uma poesia, ele dorme e ele recebe esse apelido, né, de Dom Casmurro, por esse evento, de dormir enquanto alguém expunha a sua obra. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e está pensando em cochilar, cuidado, você vai ser um Dom Casmurro também, um Dom Cabeça Dura, um senhor cabeça dura ou uma senhorita cabeça dura, uma senhora cabeça dura. Não durma durante esse vídeo. Pelo que eu estou vendo, ele vai se alongar um pouco, tá? Então, o livro ele é escrito em primeira pessoa,
O Bento, ou o Bentinho, né, ou o Dom Casmurro, ele conta a sua história a partir da sua infância. É um menino ali que foi criado pela mãe, o pai já é falecido, e ele é criado ali com tios e com um agregado da família, um falso doutor, um falso médico, enfim, que, enfim, começa a morar com a família ali e que faz parte da família sem ser da família de fato, é um agregado, né? E assim, o Bento, ele é um filho de uma mulher que teve uma outra gestação e que durante a gestação ela veio a perder o seu filho. E ela promete que, tendo mais um filho homem, ela consagraria esse menino, levaria ele à vida do sacerdócio, né? Seria um menino introduzido ao seminário para que ele viesse a se tornar padre no futuro. E bem, o que acontece é que mesmo ali na tenra infância, na passagem entre a infância e a adolescência, o Bento ele acaba se aproximando, ganhando o afeto, né, se afeiçoando de uma menina chamada Capitolina, ou como todos conhecem, a bendita Capitu, né? E enfim, ele cria esse afeto pela Capitu, mas ele tem essa questão da família que quer, principalmente a mãe, quer que ele se torne um seminarista e venha a ser padre, né? Por outro lado, ele tem a influência de um tio que é advogado também, e lá no futuro nós vemos que o Bento ele se torna um advogado, ele estuda direito, né? Ele vem estudar inclusive aqui em São Paulo. A história passa-se no Rio de Janeiro, a grande parte dela, porém há um período em que ele vem para o Largo do São Francisco para estudar direito. Largo de São Francisco, para quem não é de São Paulo, existe ali uma faculdade de direito muito tradicional na cidade de São Paulo, né? Até bem renomada nessa área do direito. E, enfim, ele cria esse afeto pela menina, mas ele tem esse dilema. A família quer que ele seja padre. Então, de alguma forma, esse afeto ele não vai prosseguir. De alguma forma, esse afeto ele tem que ser interrompido em algum momento. Acontece que aquilo que deveria ser interrompido, esse afeto do Bento pela Capitolina, ele acaba crescendo, né? E aqui entra, eu acho que o mais importante aspecto da obra de Machado de Assis que vocês deveriam se atentar. Em vez de ficar nessa discussão rasa se Capitu traiu Bentinho ou não, se ela era uma mulher infiel ou se ele era paranoico, sei lá, neurótico, acho que o mais importante foco que vocês deveriam ter, o mais importante aspecto no qual vocês deveriam focar é a construção da parte mais interna, a parte interior, psíquica do personagem Bentinho, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante o qual nós deveríamos nos atentar. O fator psicológico da obra. Lembrando também que é característica do realismo entrar na subjetividade do personagem, né? Explorar ali questões psicológicas, questões profundas da alma do personagem, né? E não, assim, não necessariamente o ato, não necessariamente aquilo que foi consumado, mas aquilo que foi pensado, aquilo que foi planejado, aquilo que foi concebido na mente, entende? E na infância tem um evento muito interessante onde Capitu, que era ali uma mocinha pobre, né, uma família bem mais pobre, e o Bento, que era um rapaz de uma família mais abastada, que já tinha tradição do direito na família, que podia escolher, ele não precisava trabalhar para ajudar a mãe viúva, né? Ele podia escolher, entre aspas, ele não poderia escolher, né? Mas enfim, a família tinha a opção, porque o destino de alguns filhos eram traçados pelos pais, né? A família tinha a opção de mandar o Bento para o seminário. Não era preciso que ele trabalhasse para sustentar a mãe viúva, os tios idosos, o agregado que se juntou à família. Não, ele poderia ir, que a família estava sossegada, estava tranquila, né? Mas Bento, como eu disse ali, Bento ele tinha uma condição financeira melhor e a Capitu nem tanto, né? E acontece que com esse afeto que ele tinha pela Capitolina, pela Capitu, acontece um incidente que, diante da Capitu, diante deles, aliás, passa
um homem já formado num cavalo, né? E esse homem montado a cavalo, de alguma forma chama a atenção da Capitu. E até brincando com alunos do ensino médio nesta semana, eu falei que a sensação que Capitu talvez tenha sentido naquele momento é a mesma sensação daquela menina de periferia, né, que não tem uma condição muito legal, uma condição financeira não tão boa, e que de repente diante dela passa um rapaz ali, ou um homem, ostentando uma moto de alta cilindrada ou uma caminhonete muito cara, né, e acaba chamando a atenção a condição daquela pessoa. Lembrando que nós estamos falando aqui de algo do século XIX, 1800 e alguma coisa. Né? Não existia ali a moto de alta cilindrada, não existia ali a Hilux, a Triton, mas existia ali pessoas com uma condição melhor, que tinham bons cavalos, não o pangarézinho, né? Não é aquele pangaré de orelha caída, mas um cavalo bom, um cavalo forte, um cavalo trotador, um corredor, né? Um cavalo firme, enfim, para o trabalho ou para a cavalgada. E este homem a cavalo acaba chamando a atenção da Capitu e o Bento ele percebe essa situação. Ele percebe Capitu olhando com um olhar de admiração, né, para aquele homem que passa num cavalo. Né? E aí é plantada a raiz da mentalidade do Bento. É nesse momento, pelo menos pelo que eu me recordo, já tem um bom tempo que eu li a obra, estou aqui fazendo esse vídeo, confesso, sem reler a obra. Há mais de 2 anos que eu li essa obra. Mas muitas coisas estão frescas em minha memória ainda, até porque é uma obra muito boa. E se eu não me engano, esta foi o primeiro momento, o primeiro instante em que essa semente de desconfiança foi plantada na mente do Bento, em que ele vê a Capitu de alguma forma atraída, né? Não atraída num tom sensual, como nós podemos pensar, mas de admiração. Né? Ela tão pobrezinha ali, tão humilde, passa um homem ali num cavalo que chama tanta a atenção dela. Né? E Bento ele percebe isso. Acontece que os planos da família, da mãe principalmente do Bento, prosseguem. E ele, em algum momento, ele vai para o seminário. Mas antes dele ir para o seminário, ele dá um beijo, né, na Capitu, como assim, entre aspas, uma despedida. Enfim, já que eu vou mudar de vida agora, vamos tomar essa atitude aqui agora e daqui para frente é outra vida, né? Acontece que ele vai para o seminário, porém por influência, empurrado pela família. Ele não tem, ele não guarda a fé, ele não tem muita inclinação religiosa, ele faz meio que por obrigação mesmo. E lá na escola, né, para padres, no seminário, ele conhece um rapaz que por sobrenome Escobar, né, que se torna seu amigo e, enfim, os dois ali criam uma boa amizade, se tornam um par de amigos ali, companheiros, né, e que acabam confidenciando um ao outro que eles não têm realmente desejo de ser padre, eles não querem estar ali. Estão ali por alguma obrigação, necessidade, enfim, mas não é por vontade. E eles decidem que em algum momento eles sairão do seminário. E o que acontece de fato? Como eu já disse, Bento ele vem para o Largo do São Francisco, em São Paulo, e aqui ele estuda direito e ele volta para o Rio de Janeiro já como um advogado. Acontece que as coisas vão se sucedendo e ele pode então dar vazão a essa paixão que ele tem, este amor que ele tem pela Capitu. E consumam o casamento, casam-se, né? O seu amigo Escobar também, ele vem a se casar com uma das melhores amigas, ou a melhor amiga da Capitu também. E, enfim, os dois amigos se casam com as duas amigas. Né? O tempo passa, como era natural, Escobar tem um filho, né? A mulher de Escobar concebe, e Bento ele demora um pouco, ele não consegue ali no princípio ter filhos, e mais à frente ele vem a ter um filho, um menino, por nome de Ezequiel. E acontece que a história vai desenrolando e esse menino, esse filho do Bento, ele é um menino ali muito traquina, né? Muito esperto, muito inteligente. Até o Machado de Assis ele consegue impregnar
em nós leitores essa ideia também de que Capitu é uma mulher muito inteligente, ela é uma mulher muito articulada, ela é uma mulher ah, quebrando muito aquela ideia da mocinha, a ideia romântica do Rio de Janeiro, do século XVIII, XIX, que a mocinha era aquela menina que ficava em casa, ou a mulher já casada, era aquela pessoa que ficava em casa tricotando, fazendo bordados ou pinturas em tecido. Nada disso. Capturar uma mulher muito mais para frente, muito mais ágil no pensamento, muito mais hábil com palavras. E, enfim, o Machado de Assis ele constrói essa personagem como uma mulher brilhante, né? Como uma mulher muito inteligente e sagaz. E o menino Ezequiel ele herda isso da mãe, né? Esse aspecto muito vivo, muito esperto, muito aberto, muito inteligente. E numa das brincadeiras da criança, ele acaba que gosta de imitar a maneira como as pessoas andam, falam, se comportam. Em um determinado momento, aquele menino, ele imita o amigo do Bento, né? O amigo Escobar, ele imita o amigo. E Bento, que cresceu já com essa pulga atrás da orelha, que captura uma mulher muito, muito para frente e que observava outros homens, né? Um outro homem, enquanto tinha ali um romancezinho com o Bento, né? Essa pulga atrás da orelha do Bento começa a coçar. E ele começa a olhar para aquele menino, imitando o seu amigo Escobar, e ele nota uma certa semelhança, né? Entre o rapaz, o garotinho, e o seu amigo Escobar. O amigo Escobar, acontece que mais à frente na história, ele vem a falecer, sendo um bom nadador, né, um nadador exímio, ele vem a falecer afogado. E com essa pulga atrás da orelha, né, que o Bento tem acerca do seu filho parecer muito com Escobar, ele acaba concebendo essa ideia de que o filho não é dele, é do Escobar. Lembrando que eles têm uma vida muito em comum. Escobar e Bento eram os melhores amigos. A esposa do Escobar e a Capitu eram as melhores amigas. Então eles tinham aqueles momentos, né, de descontração em grupo, cada casal ali, né, um junto com o outro casal, e surgiu essa dúvida, surgiu esse questionamento sobre a paternidade do menino Ezequiel, que também é uma quebra de expectativa quanto ao romantismo. Se lá no romantismo uma traição ocorresse era no momento em que aparece um adversário, em que aparece um inimigo, no momento em que aparece um opositor do homem, né, ou da mulher, enfim, seria um inimigo. Isso no romantismo, porém no realismo, o escritor ele traz as coisas mais palpáveis, né? Não vai ser o inimigo que vai aparecer ali na casa e que vai criar uma relação de adultério. Vai ser alguém muito próximo, um familiar, um amigo, um conhecido, uma pessoa de convívio contínuo, né? Esta é a característica do realismo, trazer as coisas para o mundo real, como de fato acontecem no dia a dia, entende? E aí está a genialidade, mais um aspecto da genialidade do Machado de Assis. É perceber que na realidade as coisas ocorrem diferente da forma como ocorrem no romance, na literatura romântica. As coisas não são tão engenhosas, não são tão dramáticas, não são tão espalhafatosas. Não, é muito simples. É um cara que está ali dentro da casa, que está todo dia ele conversando com a família e que é o melhor amigo e acaba se relacionando com a mulher do amigo. Entende? Então essa pulga atrás da orelha aparece na vida de Bento, né? Acontece que, dominado por esse ciúme, por essa desconfiança, o Bento ele decide, em algum momento, que uma viagem seria feita para a Europa, e lá nesta viagem a Capitu e o menino Ezequiel ficariam lá, né? Bento fica no Rio de Janeiro e o filho e a esposa ou ex-esposa que foi mandada para lá como uma forma de acobertar um pouco ali o acontecido ou o suposto acontecido. Isso porque a obra em momento algum diz que Capitu traiu o Bentinho, né? E ele manda a esposa para lá meio que para cobertar. Não, vamos dizer que ela está lá a viagem, a tratamento, ou estudando, fazendo qualquer coisa.
e assim eu posso ficar longe dela, ela lá, eu aqui, ninguém mais vai tocar no assunto porque ninguém vai ver o menino e ninguém vai perceber a semelhança deste menino com o meu falecido amigo Escobar, né? Acontece que lá na Europa a Capitu morre, o filho do Bento e da Capitu, o Ezequiel, ou o suposto filho, né? Até porque a obra não confirma isso, se é filho ou não. Também morre lá, febre tifoide, se eu não me engano agora, não vou me recordar agora exatamente, mas ele tem alguma doença que o mata na Europa, né? E o Bento ele envelhece aqui sozinho, amargurado, ressentido, desconfiado, vindo a tornar-se o Dom Casmurro, o senhor cabeça dura, o senhor teimoso, o senhor ressentido, né? O senhor isolado do mundo, das pessoas que o cercam. Este foi um resumo da obra do Machado de Assis, o mais importante escritor em língua portuguesa do Brasil, sem dúvida, e o mais importante expoente do realismo. E agora que nós estamos chegando aqui próximos aos momentos finais desse vídeo, eu gostaria de relembrar vocês que para vocês se inscreverem aqui no canal. Este conteúdo é feito com muito carinho para aqueles que amam a literatura, para aqueles que amam livros, para aqueles que amam boas histórias, para aqueles que amam viver a vida através da vida de personagens de outras pessoas, de outros escritores, enfim. Esse é o momento para vocês que não se inscreveu ainda, se inscrever e ajudar esse canal, apoiar esse tipo de conteúdo, tá? Esse conteúdo é cada vez mais escasso aqui no YouTube, menos pessoas se empenham em fazer esse tipo de conteúdo porque é um conteúdo que não atrai o grande público. É para poucas pessoas, né? E se você é uma dessas poucas pessoas que ainda se interessam pela boa literatura, por uma conversa amigável sobre livros, este aqui é um espaço para você, tá? Se você discorda de algo que eu disse aqui no vídeo, coloca aqui embaixo sem problema. O vídeo ele é feito, é que não tem como mostrar aqui o ambiente, mas ele é feito sem roteiro, é assim, com aquilo que eu li, as experiências que eu tive e com a habilidade pouca que eu tenho de expor isso para vocês, tá? Então você pensa em algo diferente, coloca aqui embaixo também. Gostou dessa abordagem sobre a obra Dom Casmurro, sem sair, aliás, saindo daquela coisa muito básica de Capitu traiu o Bentinho? Ah, eu acho que traiu porque ele era muito esperta. Não, não traiu porque ele era um cara meio xarope das ideias, sabe? Nós tentamos de alguma forma aqui elevar o nível da conversa, né? Não enfeitando com firulas, né? Pagando de intelectual, não, nada disso, mas fazendo uma outra abordagem. Peraí, o cara teve uma construção ali totalmente diferente, entende? Ele foi um menino criado pela mãe, sem pai, ah, uma família que o mimou, filho único, uma família abastada, onde tudo que ele queria ele tinha, se queria ir para a Europa ele ia, se queria vir para o Lago de São Francisco estudar direito, pagar caro por isso, né? Ele poderia vir também se custear aqui em uma outra cidade, isso lembrando que a obra é de 200 anos atrás, né? Então a construção daquele personagem é uma construção que precisa ser analisada, que precisa ser pensada, tá? Então acho que eu já falei demais. Meus queridos, eu sou Aguinaldo Assis, este aqui é o meu canal e você tem total liberdade aqui para expressar a sua opinião. No demais, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.